Fala Vascaíno, fala Vascaína, você torcedor do Vasco, espalhados de norte a sul do Brasil, você torcedor do Vasco que nos acompanha espalhados por todo mundo, saudações vascaínas a todos vocês. Primeiramente, um domingo abençoado. Eu peço a todos que não são inscritos aqui no nosso canal para se inscrever, deixe o seu like ou o seu dislike e, por favor, ativem o sininho para que vocês possam receber as notificações referentes ao nosso conteúdo. Aproveito o ensejo para pedir a todos vocês para vocês se inscreverem no canal alternativo. Esse canal tem mais de 60 mil pessoas. Eu peço a gentileza de vocês se inscrevam lá no canal alternativo. As nossas lives estamos fazendo por lá todos os dias. Perfeito? E neste vídeo vamos falar sobre muitos assuntos aí, sobre o programa de sócios. Vamos falar também sobre o Campeonato Carioca, Vasco e Flamengo. Vamos falar sobre a situação de reforços e a política do Vasco da Gama aí, sobre o Levenciano. E olha, me acompanha até o final porque o pai tá on. Vamos lá. Com relação ao programa de sócios aí do Vasco da Gama. O Vasco perdeu aí durante a pandemia mais de 100 mil sócios e a diretoria do Vasco planeja ainda para o mês de abril um novo programa de sócios, certo? Hoje o Vasco tem um pouco mais de 74 mil sócios, segundo o site Sócios Gigante. Deixa a sua opinião aqui nesse vídeo, se essa diretoria merece ou não aí o apoio do torcedor do Vasco após o golpe. Bom, meus amigos, com relação ao Campeonato Carioca, ontem começou a 9ª rodada do Campeonato Carioca. Os resultados não foram bons para o Vasco da Gama. Consequentemente, o Vasco caiu para a 8ª colocação. Ontem, o Resende venceu o Macaé por 3-1. O Botafogo empatou com Volta Redonda por 2-2. E a Portuguesa da Ilha venceu o Bangu por 5-1, carimbando aí a sua vaga nas semifinais da Taça Guanabara. Com isso, só restou apenas uma vaga, que hoje é ocupada pelo Fluminense. A diferença entre Vasco da Gama e Fluminense hoje são de 3 pontos. O Fluminense joga hoje com o Nova Iguaçu. O Fluminense vencendo praticamente se classifica aí e o Vasco será eliminado com 3 rodadas de antecedência. E tem gente que vê evolução nesse time do Vasco. Mas como eu estou dando um voto de confiança ao Marcelo Cabo, espero aí que o Vasco da Gama vença e convença contra o Flamengo. E com relação ao jogo aí entre Vasco da Gama e Flamengo, a preparação continua no dia de hoje. O Vasco está treinando nesta manhã lá no CT do Almirante, né? Ontem o Marcelo Cabo, inclusive, mencionou que treinou exaustivamente o posicionamento defensivo e também as finalizações. Infelizmente, o Vasco vai ter 2 desfalques aí que eu considero de peso, né? O MT, esse excelente jogador aí, que vai dar muitos frutos ao Vasco da Gama, inclusive que o Vasco precisa tratar aí da compra do MT, passe dele fixado aí em R$700 mil, 70% do passe.
e ele está se recuperando aí de uma lombalgia, está com problema aí na coluna, na L5, e não há previsão de retorno. O Vanderlei também não vai poder atuar, conforme a gente falou aqui ontem, e isto é fato consumado. A estreia do Vanderlei está confirmada aí para o dia 18 contra o Boa Vista lá em Bacaxá. Perfeito? A escalação do Vasco da Gama, consequentemente, será Lucão, Léo Matos, Hernando, Castan e Zeca, Andrei, Matias Galarza, Marquinho, Gabriel, Morato, Peck e Germancano. Perfeito? Com relação à situação aí de reforços, né? O Marcelo Cabo ontem falou novamente que o Vasco está no mercado. O Vasco prioriza aí a contratação de 3 reforços. O Vasco quer um zagueiro para jogar ali pelo lado direito, para fazer sombra ali ao Hernando, assim como um lateral esquerdo, que é uma posição muito carente. A gente só tem o Zeca ali naquele setor, ainda mais após a lesão do MT, que estava jogando ali improvisado, e um atacante para ser reserva do Germancano. Essa semana a gente deverá ter novidades com relação à situação de reforços. E meus amigos, com relação aí à política do Vasco da Gama, o Levenciano está muito animado, o pai tá está confiante na reviravolta, e é questão de tempo, gente, conforme a gente tem dito aqui. Inclusive a gente fez um vídeo aqui ontem mencionando, né, que a ação dos Templários esta semana deverá ir à pauta para poder ser marcada a data do julgamento. Segundo o seu Eloy, até o dia 30 essa situação estaria resolvida. E o Levenciano está muito animado, está com vontade de fazer, está com vontade de se doar ao Vasco da Gama. E ontem o Leven voltou a criticar a gestão Jorge Salgado lá no seu Instagram, falando sobre os conceitos ultrapassados que estão sendo adotados aí por esta diretoria. Conceitos estes que são semelhantes a estatais brasileiras e logísticas antiquadas de bancos, que segundo o Leven é literalmente ultrapassada. Certo? O Leven ainda disse sobre o projeto Somamos, né? E é o seguinte, vai dar Vasco, vocês podem ter certeza disso. O Leven está muito animado, isso está até chamando a minha atenção aí, diante de tamanha confiança a qual ele está. O Leven ainda pediu nessa publicação que ele fez para que todos os vascaínos se inscrevam no canal dele lá no Leven 2020 aqui no YouTube. E vai ter festa sim, podem ficar tranquilos que tudo isso é passageiro, é questão de tempo, e veremos um Vasco da Gama novamente forte e altaneiro. Muito obrigado pela sua atenção. Vasco neles, a verdade prevalecerá, e já deu Vasco. Valeu, abraço.